né? E minha mãe estava lá, sempre acordada, disposta e nunca reclamando. Mãe é um negócio surpreendente. Por causa disso, eu creio que Deus me deu essa palavra de um Deus que surpreende a gente, e eu creio num Deus que pode surpreender você, amém? Eu quero que você fale com o teu irmão ali. Eu sei que a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas de forma profética, ó, Deus quer surpreender você. Olha, Deus quer surpreender você, Deus quer. E eu quero usar como Deus surpreendeu Maria. Olha o texto aí na televisão, a partir de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso em diante. Diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo se envolverá com a sua sombra. Por isso também entre o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E olha que nesse texto eu fiz fazer um pouquinho colorido, e esse meu colorido não é à toa, é só para te ajudar a destacar. O que está em vermelho é falando sobre o Espírito Santo. O que está ali em lilás, pelo menos aqui no meu tab está lilás, não sei se está lilás aí, está lilás também? Está lilás. O poder do Altíssimo, esse Altíssimo é Deus Pai. Deus Pai. E em verde está o Filho de Deus, que é Jesus. Então você vê a trindade ali, o anjo falando da trindade, falando de o Espírito Santo que virá, o Deus Pai, o Altíssimo, que envolverá com a sua sombra, e falando também de Jesus, que vai chegar a nascer, que é o Filho. Então, só para você citar aqui, porque depois eu vou explicar isso aqui melhor. Mas eu quero falar para você, como eu disse, de um Deus que te surpreende, que vai surpreender você, como surpreendeu Maria. E como é que Deus surpreende a gente? E os passos de Deus para nos surpreender é os mesmos passos que Ele fez com Maria. Olha o texto que eu já li, mas eu vou colocar uma palavra em original. E aproximando-se dela o anjo Gabriel e diz: salve, agraciada. Na verdade, essa palavra salve, agraciada, no original, lá no grego, é esse nome: seja revestida de graça. Mas como para a gente perde um pouquinho o sentido, em vez de falar seja revestido de graça, a gente talvez não vai entender como a saudação. E aí os tradutores acharam melhor colocá-la salve agraciada. Mas esse agraciada, às vezes, pode dar uma ideia de sortuda, não é? Que mulher sortuda, que mulher agraciada, teve sorte, porque Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Essa mulher foi agraciada, ela teve sorte, mas, na verdade, a intenção do anjo era falar: você foi revestida de graça, ou seja, você não merece isso, mas recebeu sem merecer. E é uma coisa que nós não gostamos de falar muito, porque a tradição católica santifica Maria. Como a tradição católica santifica Maria, como é que foi pela graça, sem ela merecer? Não, ela mereceu, porque ela era santa. Mas no original o anjo está dizendo: não, você vai ser revestida por graça. Não é só graça,
Você vai ser revestida, você vai ser tomado por uma graça tão grande, mesmo você sem merecer, porque não há ninguém na terra que mereça ser mãe de Jesus. Ninguém. Não é méritos. Não foi algo que você fez, não foi algo que te fez uma mulher extraordinária, não. Mas você foi revestida por graça de Deus, simplesmente por graça. Sem você merecer, você vai receber a bênção de ter Jesus. Jesus vai vir através de você. Como é que Deus nos surpreende? Como é que você pode ser surpreendido por Deus? Primeiro você tem que entender que Deus quer te surpreender por graça. Deus não quer te surpreender por méritos. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você faz, eu não sei que tipo de vida você leva, eu não sei se você crê. Talvez você está aqui e nem crê no que eu estou falando. Você está aqui porque é dia das mães. Você está aqui porque alguém te convidou. Eu não sei se você crê em tudo que eu creio, não sei se você crê na Bíblia, eu não sei se você acredita que as pessoas têm que estar numa igreja. Talvez você nem acredite que as pessoas precisam estar na igreja, você talvez acha que as pessoas podem ficar em casa, e em casa ela pode viver a sua fé de qualquer jeito. Talvez suas crenças não são iguais às minhas, talvez você enxergue a Bíblia diferente de mim, talvez você diga quem é você para dizer que você está certo e não eu, e realmente nem eu estou certo, nem você, é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é ela que está certa, nem eu, nem você, nem ninguém. Por isso Deus colocou a palavra de Deus para não confiar na palavra de homem nenhum, e só confiar na palavra dele. Mas seja como for, não é pelos seus méritos, não é pelo aquilo que você fez, é por graça. É claro que a gente entende graça e acaba entendendo de forma errada, então quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser, que pela graça de Deus eu vou conseguir tudo. Você vai conseguir aquilo que você semeou, mas você só vai conseguir semear, colher o que semeia por graça e não por mérito. Até isso é graça, tudo é graça. Deus quer te surpreender não porque você é especial, não porque você fez uma coisa especial, não porque você é uma pessoa extraordinária. Deus quer te surpreender porque simplesmente Deus te ama por graça. Entendendo isso que aconteceu com Maria, eu quero que você entenda algumas lições de um Deus que quer te surpreender. E por que Deus quer te surpreender? Primeiro, porque Deus sempre vai te oferecer algo absurdo. Eu quero que você esteja aberto aos absurdos de Deus. Porque se é para Deus te surpreender, não pode ser algo que eu espero, é algo que eu não espero, algo que eu não imagino, algo que vai além até da minha imaginação. Deus sempre vai te surpreender, porque Deus sempre vai te mostrar algo absurdo. Deus tem algo absurdo para você, algo que você nem imagina. Como? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus sempre tem algo que é absurdo aos nossos olhos. Olha como Deus chega para Maria e fala para ela: Maria, eu tenho algo para você através do anjo Gabriel. Maria, revestida de graça, eu quero falar algo absurdo para você. O quê? Você vai ser mãe virgem, mãe do Messias. Que absurdo ser mãe sendo virgem. Que absurdo ser mãe do Messias. Ou seja, por mais de 5.000 anos eles estavam esperando o Messias. Todo o Velho Testamento, todas as promessas é para chegar o Messias. E agora um anjo aparece para Maria dizendo: o Messias, que há 5.000 anos seu povo está esperando, vai chegar. Aí ela talvez falar: vai, quando? Cadê? Através de você. Que absurdo. Irmão, Deus tem algo absurdo na sua vida. Absurdo. Algo que vai te surpreender, algo que você não espera. Deus sempre tem algo absurdo para você. Eu estar aqui, irmãos, é um absurdo. De onde eu vim, chegar aqui é um absurdo. Eu, com as limitações que eu tenho, falar em público é um absurdo. Eu tenho várias limitações.
E eu continuo com todas estas limitações. Muitas ainda não superei. E mesmo assim, Deus faz o absurdo de eu estar aqui falando com você, porque eu estar aqui, só eu sei o quanto é absurdo eu estar aqui. Como é um absurdo o que Deus quer fazer na sua vida. Só que nós, às vezes, não queremos ser surpreendidos por Deus. E Deus quer surpreender você. Isso é para surpreender que Deus quer gerar um absurdo na sua vida. Quer gerar algo que você não espera. Quer te colocar em um lugar que você nem imagina. Quer te dar algo que você nem pede, porque você não tem nem fé o suficiente para pedir. Deus quer gerar um absurdo em você, como gerou esse absurdo em Maria. Deus quer. Você aceita ser surpreendido por esse Deus e aceita Ele te oferecer o absurdo dele? Você aceita? Se você aceita o absurdo de Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Senhor, eu quero aceitar seus absurdos. Senhor, eu quero aceitar seus absurdos. Eu quero que o Senhor me surpreenda, porque eu sei que o Senhor quer algo além da minha imaginação. O Senhor quer algo tão bom para mim que eu nem imagino o que é. Você crê nisso? Você quer, aceita isso? Você tem que aceitar. Deus só dá aquilo que você pede, irmãos. Pedir, dá-se função. Agora, no momento que você diz, eu quero, aí vem o segundo passo, que é o passo que também aconteceu com Maria. Que passo é esse? Vocês têm que estar abertos aos ajustes divinos. O que é ajuste divinos? Deus vai falar o seguinte: eu quero te surpreender. Eu quero te dar algo que você nem imagina, algo extraordinário na sua vida. Mas isso vai precisar de alguns ajustes. Que ajustes são esses? Bem, eu não vou fazer o melhor que você deseja, eu vou fazer o melhor que eu quero. Porque o melhor para você não é o que você quer, o melhor para você é o que eu quero para você. O melhor para a sua vida é o que eu quero para a sua vida. E o melhor da sua vida não é o que você quer para a sua vida. E esse conflito é que quem criar ajustes. Deus vai criar esses ajustes no meio do caminho. Porque nós caímos numa cilada. Uma cilada do diabo. Uma cilada egocêntrica. De achar que eu sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei, você também não sabe. Só Deus sabe o que é melhor realmente para mim e para você. Primeiro, porque Ele é Deus. E segundo, por um motivo muito simples: Deus sabe o futuro, você não sabe. Deus sabe o futuro, você não sabe. Eu tenho algo na minha vida que quando eu oro e falo com Deus, eu digo: Senhor, cuida de mim, me proteja, porque o Senhor sabe do futuro e eu não. E toda vez que eu sentir no coração um peso para ir a algum lugar ou para fazer algo, eu não vou fazer. Porque eu quero crer que é o Senhor me protegendo no futuro para mim não fazer. Então, se um dia, nunca aconteceu, se Deus falar, eu estou no meio de um aeroporto, Deus sentir no coração, não pega esse avião, irmão, eu vou sair fora, não vou pegar o avião. Não é que o avião vai cair, alguma coisa pode acontecer, não vou. Essa fé é minha, você não precisa me copiar. Eu já fiz isso com ônibus, de viagem, eu não vou. Estava lá na rodoviária, eu não vou, porque eu senti um peso de não ir. Porque Deus sabe o futuro, eu não sei. E eu confio naquele que conhece o futuro. Futuro esse que eu não sei, não conheço. Mas essa é uma fé pessoal minha. Mas eu quero dizer que Deus sabe o futuro. E se Deus sabe o futuro, irmãos, Deus sabe o que é melhor para mim. Sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. Eu não sei o que vai dar certo, o que vai dar errado. Nem tudo que eu acho que dá certo, dá certo. Quem dera que fosse assim. Então, nesses ajustes, você precisa reconhecer
que Deus, e só Deus sabe o que é melhor para você e não você. Preste atenção nessa frase aqui. E olha que eu botei aqui em garrafais. Presta atenção nisso. Maria não precisava de um filho naquele momento. Ela precisava de filho? Não. Maria era estéril? Ela não sabia. Se ela não sabia. Ela era velha? Assim, igual a prima dela, Isabel? Isabel era velha, estéril. Queria um filho e não podia. Ela precisava de um milagre. E o milagre dela foi João Batista. Agora, Maria precisava ter um filho naquela hora? Não. Ela não precisava. Ela era jovem. Ela estava noiva de José. E estava com o casamento marcado. Então, não estava encalhada. Maria não estava encalhada, irmão. Maria não era aquela mulher encalhada que queria ter um filho através de uma aventura pessoal, solo, como o pessoal diz hoje. Mães solo, que agora tem isso. Mãe que quer ser mãe, só não quer casar, não quer ter homem nenhum e só quer um cara para ter filho. Eu sei que hoje isso é comum, mas não era o caso de Maria. Maria não estava encalhada, Maria não era velha, e Maria, ela pressupunha que ela podia ter filho. Ela não sabia porque ela era virgem, mas ela desconfiava que ela podia ter filhos. Ela não tinha nenhuma crise dentro dela. Ela não era igual aquelas personagens da Bíblia, estéril. Ela não era uma Sara com Abraão, que já estava velha e não podia ter filho. Ela não era igual a Isabel, não era igual a mãe de Samuel, não. Ela estava lá tranquilona, irmãos. Ela não precisava ter um filho naquele momento. Não fazia parte do plano dela, não fazia parte da oração dela, nada. E se o anjo aparecesse para ela e falasse para ela, como falou com Salomão, por exemplo, o que você quer, eu te dou. Duvido que ela pediu um filho naquela hora. Duvido que ela pediu, eu quero ter um filho. Talvez ela dizer, eu quero que o Senhor abençoe meu casamento com José. E abençoe meus filhos no futuro. Mas ela não ia pedir um filho naquela hora. Ela não precisava de um filho. Ela, Maria. Mas Deus precisava que ela fosse mãe. Deus precisava que ela fosse mãe e não ela que queria ter um filho. Mas Deus, na sua onisciência, sabia que o melhor para Maria é que ela fosse mãe naquele momento de Jesus. E eu duvido que quando eu chegar no céu e você chegar no céu, ela vai se arrepender de ter Jesus. Eu duvido que ela não se achou aí revestida de graça por ter Jesus. Não era algo que ela queria, não era algo que ela esperava, não era algo que ela desejava, é algo que Deus queria. E ela notou, aprendeu o que Deus queria era o melhor para a vida dela. Deus queria que ela fosse mãe. Ela não tinha plano para ser mãe. Você crê no Deus que vai te surpreender? Deus vai te dar algo que você não pede. Isso é surpreender. Deus vai te dar algo que você não pediu. Deus vai te dar algo que você não imaginou. Deus vai te dar algo que você acha que nem precisa. Mas Deus vai mostrar, você precisa. Eu quero te dar porque é melhor para você. E eu sei o que é melhor para você e você não sabe. E é mais ou menos assim que Deus funciona. Eu não queria ser pastor, como eu já disse, mas hoje eu sou e eu tenho certeza que foi o melhor de Deus para a minha vida é ser pastor. Eu não queria morar no Espírito Santo, mas Deus me trouxe aqui e hoje eu não saio, não troco isso aqui por lugar nenhum do mundo. E eu vi que é o melhor de Deus eu estar aqui. Eu não tinha plano de ser pastor daqui dessa igreja, eu ia começar uma igreja em Vitória, mas Deus falou comigo, não, quero que você seja pastor da igreja de Vila Velha e não abra Vitória. E eu creio que foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. São coisas que eu não pedi, não esperava, mas Deus me surpreendeu e Ele mostrou que Ele sabia o que era melhor para mim. Ele foi me ajustando com o decorrer da minha vida, foi ajustando a vida de Maria. Maria estava com a vida toda certinha,
noiva, casamento marcado, tudo bonitinho. E Deus vai lá, surpreende Maria. E do nada aparece um anjo. E do nada o anjo diz: vai ser mãe, virgem. E ela: como? Que jeito? Como assim? Mãe? Estou pedindo isso não, pode me dar outra coisa? Mas Deus falando: é o melhor para você. É algo extraordinário que eu estou fazendo por você. Se Maria não fosse irmã de Jesus, ninguém saberia de Maria, ninguém saberia falar dela, ela ia se perder na história. Mas hoje, o nome mais comum de mulher no mundo é Maria. Não é no Brasil não, do mundo. O nome que as pessoas mais querem colocar em suas filhas no mundo inteiro é Maria. Por causa de quem? Por causa de Maria, mãe de Jesus. Uma mulher extraordinária, que vai ser conhecida pela história. Nós não idolatramos, mas nós reconhecemos a pessoa extraordinária que ela é. E tudo isso só aconteceu porque ela foi mãe de Jesus, mesmo não querendo ser mãe, naquela hora. Mas ela aceitou que Deus tinha o melhor para ela. E ela se ajustou àquilo que Deus queria. Você está disposto a se ajustar àquilo que Deus quer? Está disposto? Se você falou: Senhor, me surpreenda, eu aceito ser surpreendido, eu acredito que o Senhor tem o melhor para mim, e o Senhor sabe o que é melhor para mim, não eu. Então você tem que aceitar os ajustes de Deus, tem que aceitar Deus te dar até aquilo que você não pediu. E talvez você se surpreender e falar: mas Deus, não pedi isso. Eu sei, você não pediu, você não quer, você não deseja, mas eu sei que é melhor para você, então aceita meu ajuste. Aceite o ajuste de Deus. Você aceitou esses ajustes? Agora vem o outro desafio. Foque na promessa. Deus que te surpreende porque Ele te revela uma promessa. Talvez uma promessa que você nem pediu, mas uma promessa. E você tem que focar nessa promessa. Por que focar na promessa? Porque em algum momento, irmãos, algo vai dar errado. Isso não é maldição, não. Não é praga, não. Não é macumba gospel, não. Isso é um fato da vida. Em algum momento, alguma coisa vai dar errado. E o que fazer nessa hora que aquilo que eu estou esperando peraí, Deus me deu algo, Deus me surpreendeu, Deus me deu algo que eu não queria, e eu acho que só porque Deus me deu algo que eu não queria, que é melhor para mim, tudo vai dar certo. Não, em algum momento vai dar errado. Pastor, como assim? Dessa vez, eu vou fazer você pegar a Bíblia. Essa não botei nem aqui no multimídia ou nas telas, só para você pegar a Bíblia. Só para você pegar a Bíbliazinha. Pega Mateus capítulo 1, o texto mais fácil no mundo para você entender e pegar na sua Bíblia, ou pegar ali no seu aplicativo que tem a Bíblia. Mas pega a Bíblia ou pega o seu aplicativo, só para você acompanhar comigo. Mateus capítulo 1, verso 19. Mateus capítulo 1, verso 19. Amém? Olha, bota o olhão no texto da Bíblia, porque não tem na tela, eu quero que você veja a Bíblia. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, o que ele resolveu? Resolveu o quê? Deixá-la sem que ninguém soubesse. Esse ninguém era quem? Nem Maria. Olha a encrenca que o anjo colocou em Maria.
Ele revela para Maria algo de Deus, um absurdo de Deus, falando: Deus tem algo melhor para você, algo extraordinário, Deus te revestiu de graça, Deus tem algo que vai mudar a sua vida, Deus tem um presente para você, tem um absurdo, e qual é? Você vai ser mãe do Messias, mãe de Jesus, uma mãe virgem. Ok, ela aceitou. E o que aconteceu com ela? Primeira dificuldade. Quando José soube dela, quando José ouviu de Maria, Maria falando: José, o anjo apareceu para mim. É mesmo? Um anjo? Rapaz, o anjo falou até o nome dele, se apresentou. Tem nome, anjo? Gabriel. O anjo Gabriel tem nome. E se apresentou, e falou o quê? Falou que eu vou ser mãe. Imagino que José falou: eu vou ser pai, você vai ser mãe, que bom. Não, eu vou ser mãe virgem. Como é que é? Como é que é? Eu vou ser mãe virgem. Você vai ser mãe virgem. De quem? Quem falou para você? Gabriel. Gabriel falou. O Gabriel falou, sei. Gabriel o que mesmo? Anjo. Anjo. Não foi anja não, né? Foi anjo. E esse anjo tem nome de homem, né? Gabriel. 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 Tá bom, Gabriel. Anjo Gabriel. O Gabriel falou, né? Tá legal, Gabriel. Deixa eu pegar esse Gabriel um dia. José fez o quê? Tá bom, Maria. Você está falando? Não, é verdade. Imagina a conversa. Estou falando, José. Pai falou. Tá, falou. Quem falou mesmo? Gabriel. Gabriel. Tá bom, Gabriel. E olha o que o texto diz em Mateus. José, por ser justo, por que justo? Porque ele podia apedrejar Maria. Porque ela era noiva dele. Naquela cultura, ele poderia apedrejar ou pedir o povo para apedrejar Maria. Mas para não apedrejar Maria, para o pessoal achar que fui eu que engravidei e fugi, o pessoal vai achar que eu engravidei e fugi. Então o pessoal vai me achar um sem vergonha, mas pelo menos ninguém me matar. Eu, sem contar para ninguém, nem para Maria, eu vou fugir. Vou embora. Vou embora. O pessoal vai achar que o filho é meu, e eu, de forma irresponsável, sem caráter, fugi. E Maria está lá, com Gabriel. Com Gabriel que falou com ela. Ou você acha que José acreditou de cara no Gabriel falando? Imagine se você fosse José. Foi um anjo. Que anjo? Gabriel. Que até piorou, porque o anjo tinha nome. Se só falasse anjo, já era difícil, mas quando ela botou nome no anjo, falou o nome. O anjo, Gabriel, tá bom. As coisas pareciam que ia dar errado para Maria. Não é porque Deus tem algo para você, não é porque Deus quer te surpreender, que tudo vai dar certo, irmão. Na sua visão. Mas tudo na visão de Deus está no caminho certo. Na sua visão, parece que as coisas estão tudo dando errado. Na visão de Deus, as coisas estão acontecendo da maneira que Ele sabia que ia acontecer. Por isso, você precisa confiar em Deus, mesmo quando as coisas começam a dar errado. Errado na sua visão, errado aos nossos olhos, mas ainda no controle de Deus. E o que Deus faz? O anjo aparece para José em sonho, mas aparece. Ô meu filho, sou eu aqui que falei. E eu estou dizendo para você que ela está grávida. E é do Espírito Santo. E ela é virgem. Tá? Não vai pensando mal de mim, não. Foi uma visão tão forte que José reconheceu que Maria estava grávida, mesmo virgem. Eu fico imaginando que o texto não fala o que o anjo falou nessa visão para José. Mas veja, Deus resolveu um problema. Aí você fala, uau, e depois foi tudo maravilha. Foi não, irmãos, foi não.
Porque depois José morreu. Por que eu sei que José morreu? Porque José não aparece mais na história. E Maria teve que criar José e outros filhos sozinho, que não era fácil. E depois, ela viu o filho dela, Jesus, ser torturado, ser preso injustamente, ser açoitado, ser crucificado, falar lá na cruz, pendurado lá na cruz, torturado, e falar para João: mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. Teve que pedir João para cuidar dela. E aí talvez ela pensou: eu tive um filho para ver ele morrendo aqui, para ver ele sofrer desse jeito. O Senhor me deu para ser agraciado, mas olha como é que eu estou. Que mãe sofreu como eu estou sofrendo? Mas depois Jesus ressuscitou ao terceiro dia, imagino que foi para ela ver o filho dela ressurreto. Mas as coisas não foram fáceis, nem tudo aconteceu da maneira que Maria pensava que ia acontecer. Problemas aconteceram, situações difíceis apareceram. Parecia que as coisas em algum momento estavam dando errado, mas tudo estava ainda no controle de Deus. Você precisa focar na promessa, mesmo quando as coisas começam a dar errado, porque em algum momento aos nossos olhos parece que está tudo dando errado. E como pode dar errado se foi Deus que prometeu, se foi Deus que ofereceu, se Deus que sabe o que é melhor para mim? Como é que isso está acontecendo? Como essa promessa, como essa situação está acontecendo, se é Deus que deu? Deus ter dado não quer dizer que dificuldades não vão acontecer, pelo contrário, elas vão acontecer, mas você precisa estar focado na promessa. Talvez você está passando exatamente por esse turbilhão, essas dificuldades, essas lutas. Talvez você está se perdendo no foco da promessa. Talvez você está lá, mas cadê a promessa? Você está esquecendo da promessa. Existe uma promessa. De novo, vou te dar um exercício de pegar a Bíblia. Agora, em Lucas, tem Mateus, Marcos e Lucas. Depois de Mateus tem Marcos e depois Lucas. Lucas capítulo 1, verso 33. Olha a promessa que o anjo deu para Maria. Lucas capítulo 1, verso 33. Também vou pedir você para ver, só para você gravar isso ou riscar na sua Bíblia. Lucas capítulo 1, verso 33 diz o seguinte: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa foi a promessa que o anjo falou para Maria. Maria, você terá um filho, Messias, Jesus. Quem vai ser ele? A promessa é: ele reinará na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Você acha que Maria entendeu o que era tudo isso? Não, não entendeu. Era muito grande ainda para entender. Mas ela entendeu o seguinte: ele reinará, e o seu reinado não terá fim. Como é que não vai ter fim? Ele não vai morrer? Ou ele está falando dos descendentes que vai ter depois? Talvez Maria não entendeu direito e tinha um monte de dúvida, mas ela guardou aquilo no coração. Imagine agora Maria aos pés da cruz de Cristo, vendo Cristo morrer, chorando ali. E a promessa? O anjo, quando eu tive, antes de ter Jesus, quando ele falou que eu ficar grávida, falou uma promessa, que o reinado dele não terá fim. Como ele está morrendo, o fim chegou para ele. Às vezes vem essa dúvida: espera aí, Deus quer me surpreender, Deus prometeu algo para mim, e tudo acabou. Tudo acabou.
tudo terminou, o casamento acabou, a empresa faliu, não consegui me formar na faculdade porque faltou dinheiro, eu estou doente e agora não consigo sair de casa. Você aí, que está online. Como? Essa sensação que acabou, é o fim. E é uma promessa de Deus dizendo, o seu reinado não terá fim. Imagina qual era o coração de Maria, imagina o que estava brotando do coração e na mente de Maria, a ponto de o próprio Jesus ali na cruz falar para João cuidar dela, falou, acabou mesmo. Ele até passou a responsabilidade para João. Eu quero que você entenda algo, mesmo com dúvidas, as mesmas dúvidas que Maria teve quando estava aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Toda promessa de Deus se cumpre. Se você ficar firme na promessa, toda promessa de Deus se cumpre. Não existe fim para Deus. Não existe fim. Essa sensação que acabou é nossa, não é de Deus. Deus é um Deus do impossível. Então, tudo que Ele tem para nós tem que ter uma pitada de impossível. Entenda isso. Deus é o Deus do impossível. Então, tudo que Ele tem para nós tem que ter uma pitadinha, sabe? Aquele sal, aquela pitada de sal que dá o gosto da comida, que é só uma pitadinha de sal, mas faz toda a diferença. Sem ela, a comida fica sem gosto. Independente da comida, você precisa dar uma pitadinha de sal. Esse salzinho de Deus se coloca no tempero da comida, nas nossas vidas. É a mesma coisa, Deus dá uma pitadinha, e a pitadinha dele é o impossível. Deus sempre tem que botar um pouquinho do impossível dele. Isso é para você ver e reconhecer que foi Ele que fez e não os seus esforços. Foi Ele que fez e não você. Não foi fruto do seu esforço, do seu talento, da sua inteligência, do seu dinheiro, não foi fruto não foi fruto só do seu trabalho, não foi fruto só do seu esforço, não foi fruto só da sua inteligência, não foi fruto só seu ou de alguém que te ajudou. Tem uma pitada de impossível para você dizer, foi Deus que agiu, foi Deus que deu, foi Deus que fez. Eu me esforcei, eu fiz a minha parte, mas teve uma parte, uma pitada de impossível, que faz eu crer que foi Deus que deu. Tudo que Deus promete tem que ter uma pitada de impossível, irmãos. Ao terceiro dia, esse Jesus ressuscita e aparece para Maria. E eu fico imaginando o encontro de Jesus ressurreto com Maria. Se lembra da promessa, Maria? O meu reinado não terá fim. Não terá fim. E eu fico imaginando Maria no céu, junto conosco na eternidade. Já que a eternidade eu vou ter tempo demais, 1 hora, talvez 100 anos, 1000 anos, mas 1 hora eu vou chegar perto de Maria, lá no céu. O bom da eternidade é isso, eu não preciso me estressar. 1 hora, todo mundo vai chegar perto dela, eu acho, 1 hora, mas 1 hora eu chego lá também. Vai demorar, deixa lá todo mundo ir, papapá, muita gente quer ver, que é Maria lá, tá, eu vou deixar assim, não, deixa lá, 1 hora eu chego lá. Mas na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, Maria, o que deve ser ver Jesus à destra de Deus, falar assim, ó, ele falou que o reinado dele não terá fim, olha lá o homem lá, olha o homem lá, rapaz. Na destra de Deus Pai, ao lado do trono de Deus, olha ele lá, aqui é o anjo. Cadê? Quem é o Gabriel mesmo, Maria? Não dá para mostrar para mim, desses anjos todos aí? Que eu não fui apresentado à galera toda, eu sou novo aqui. Ela vai lá, quem lá? Mas a promessa de Deus sempre se cumpre, irmãos. Sempre se cumpre. Agora, Maria fez uma pergunta que às vezes nós temos dificuldade de fazer. Às vezes achamos que não podemos fazer essa pergunta. Quando o anjo chegou para Maria e falou, você vai ser mãe, mesmo virgem, Maria fala, só uma pergunta aí, senhor Gabriel, como é que isso é possível se eu nunca tive nenhum homem? Como é que isso vai ser possível se eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer?
o anjo deve ter pensado, como é que eu vou explicar Maria de forma simples? E ele dá uma explicação para Maria, como isso vai acontecer. E aqui está a resposta do anjo. O Espírito Santo virá sobre você. Vai entrar dentro de você. O poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Deixa eu te mostrar isso. O poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Na época de Maria, esse termo em grego, toda a frase, o poder do Altíssimo te envolverá como a sombra, é a mesma frase em grego que tem na mitologia grega. É a mesma frase. Que o poder de Júpiter envolverá como nuvem a sua amada. Existe na mitologia grega, religiosa, Júpiter, que era o deus, né? Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos, né? Talvez você já ouviu falar de Júpiter como Zeus, não é? Mas os romanos na época de Maria, já não chamava de Zeus, chamava de Júpiter. É os romanos mudando o nome. E existia uma história muito conhecida desse Júpiter, / Zeus. Ele amou uma mulher terrena. E essa mulher terrena começou a amá-lo também. Mas esse Júpiter, sem vergonha, amou como mulher mesmo. E, de alguma forma, ele namorava ela. Falava com ela. E ele se apaixonou por essa mulher. E essa mulher se apaixonou por esse deus Júpiter. E um dia, nessa paixão dela, ela falou para Júpiter: Júpiter, vem aqui perto de mim, se você me ama, vem até mim com todo o seu poder. E Júpiter, que estava apaixonado, ele desceu entre as nuvens para se revelar à sua amada com todo o seu poder. Só que quando ele chegou com o seu poder, Júpiter é o deus dos trovões. Você viu Zeus que tem um raio assim, que segura um raio? Já viu em filme que tem um raio, Zeus tem um raio, tal? Júpiter é o rei dos trovões. Quando ele chega, os trovões vieram junto, e um trovão pegou a mulher e fulminou ela e matou. E os outros deuses falou para Júpiter: um deus não pode amar uma mulher e se revelar completamente a ela, porque um ser humano não suporta. Essa é a frase que Lucas fez, porque Lucas era grego. Lucas é o único escritor da Bíblia que é grego, ele não é judeu. E ele pegou essa frase da mitologia grega e escreveu aqui para que as pessoas pudessem entender. Os deuses, os falsos deuses, não podem se revelar às suas pessoas, senão mata as pessoas. O Deus Altíssimo é o único que pode revelar e dar vida, em vez de morte. Júpiter, quando se revelou à sua amada, matou a amada. Deus, quando cobriu Maria, deu vida a ela. E ele quis mostrar exatamente isso, e naquela época as pessoas entendiam. Nós que passou muitos anos, a gente não entende a expressão. Mas aqui está dizendo, o poder do Altíssimo, o Deus Pai vai te envolver para trazer vida e não morte. E o final é a Trindade, aonde o Espírito Santo está, aonde Deus Pai está, o Filho tem que estar também, e nessa hora você vai ter o Filho, porque o Espírito está aqui, o Pai está aqui, e nós somos 3, não somos 2. Então agora, Jesus, que é o Filho, vai entrar no seu ventre. Eu vou te cobrir com Deus Trino. Essa era a explicação mais ou menos do anjo para Maria. E o que tem a ver isso? De novo vou falar, presta atenção. Nós servimos um Deus trino. Eu falei isso na escola dominical. Olha, eu quero te convidar para a escola dominical.
Nós temos escola dominical aqui às 6 horas da manhã para você conhecer a Bíblia. 6 da tarde, da manhã é outra coisa. 6 da tarde para conhecer a Bíblia. 7 horas da manhã também tem estudo bíblico, 7 horas da manhã no Instagram. Mas aqui 6 da tarde, 9 horas da manhã no domingo e 6 da tarde. Nós temos 2 escolas dominicais aqui para você conhecer a Bíblia. E eu estou falando da Trindade aqui na minha classe, aqui embaixo. Nós servimos um Deus que é trino. E como é que Deus vai agir na sua vida para te surpreender? Primeiro, Deus Pai vai te envolver. Vai te envolver você. Com o quê? Com um plano. Deus tem um plano e esse plano vai envolver você e esse plano vai te dar vida. E vida em abundância. Quando Deus se revela, se envolve conosco, Deus, diferente dos falsos deuses que traz morte, como Júpiter fez com a amada, Deus se envolve em nós, Deus nos traz vida e vida em abundância. Deus tem algo surpreendente para te dar, Deus tem um plano para te dar, Deus Pai tem um plano que vai surpreender, vai te envolver e vai te abençoar e vai te dar vida e abundância. Mas não basta só Deus ter um plano. Ele tem que dar para você o Espírito Santo dentro de você, para te capacitar, te dar condições de receber esse plano, de cumprir esse plano, de continuar firme no plano, para ficar focado na promessa. Quem vai te ajudar a ficar fiel? Quem vai te ajudar a superar as dificuldades? Quem vai te ajudar a te sustentar nos momentos difíceis? O Espírito Santo. E quem vai fazer tudo acontecer? O acontecer sempre é Jesus. Jesus faz as coisas acontecer. Você crê nisso? Jesus é o verbo, é a ação de Deus. Ele faz as coisas acontecer. Deus tem um plano, o Espírito Santo vai te capacitar a cumprir esse plano e Jesus vai fazer esse plano acontecer através do poder dele. E é assim que as coisas vão funcionar na sua vida. Não se preocupa, se você está achando, eu não vou ter força, eu não vou conseguir, por isso ele vai colocar o Espírito Santo dentro de você, para ele te ajudar a conseguir. Você sozinho não consegue, mas com o Espírito Santo, ele vai te capacitar a conseguir. Em todos os sentidos, emocionalmente, dando inteligência, sabedoria, garra, coragem. Quem vai te dar? O Espírito Santo. Você vai dizer, eu queria isso, mas eu sou muito covarde, eu sou medroso, eu não tenho fé. Não se preocupe, o Espírito Santo vai entrar em você. E é o Espírito Santo que vai te dar coragem, fé, garra, resiliência, o Espírito. Mas eu não consigo fazer. Ok, você não precisa fazer. Quem vai fazer é Jesus. Através do poder dele, no nome dele, por isso eu faço as coisas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque é Jesus que faz as coisas acontecer. Eu falei hoje na minha classe, como a gente expulsa o diabo? Expulsa em nome de Jesus. Não expulso no nome do Espírito Santo, não expulso no nome de Deus Pai, porque quem faz as coisas acontecer é Jesus, é a função dele, fazer as coisas acontecer através do poder do nome dele. Através do poder do nome dele, as coisas vão acontecer. Basta você clamar pelo nome dele em nome de Jesus. Mas o plano não é seu, o plano é de Deus. E é esse plano que vai te envolver e vai te dar vida, porque é o plano do Altíssimo. E é assim que Deus vai funcionar na sua vida, como funcionou na vida de Maria e funciona na vida de cada um. E aí eu volto para a pergunta lá no início. Você aceita Deus surpreender você? Se aceita, você está aberto a esses ajustes? Fazer o que Deus quer e não o que você quer? Reconheça que Deus sabe o que é melhor para você e não você. E se Deus sabe o que é melhor para você, você precisa deixar esse Deus habitar e reinar na sua vida, irmãos, porque só Ele sabe o que é melhor para você. E se você deixar Ele reinar e habitar na sua vida, ser o seu Senhor e seu Salvador, você vai se surpreender com a nova vida que Ele vai te dar, porque aonde Deus está, há vida. Aonde os falsos deuses estão, como Júpiter, traz a morte. Feche seus olhos.
Deus tem algo para você. Como Maria, Deus também tem algo para você. Deus quer surpreender você. Deus quer te dar algo tão extraordinário que você nem imagina. Você nem tem ideia. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Os falsos deuses, quando eles se revelam de verdade, eles trazem morte, como acontece na mitologia grega. Mas o verdadeiro Deus, quando se revela, nos dá vida e vida em abundância. Deus sabe o que é melhor para mim, irmãos, e melhor para você. Para um pouco. Eu sei que é uma tendência humana de achar que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. É uma tendência humana de correr atrás de nossos sonhos, de nossos alvos de felicidade, de nossos conceitos. Correr atrás de nossas próprias crenças pessoais, dos nossos achismos, tentando se satisfazer através dele, e no final ficamos frustrados, ficamos insatisfeitos, não entendemos o vazio no peito, porque simplesmente não sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para você, e Deus quer te surpreender com o melhor dele. Eu sei que dificuldades vão acontecer, talvez estão acontecendo hoje na sua vida. Eu sei que nem tudo acontece como nós planejamos. Eu acredito que Maria não queria que Jesus fosse crucificado, açoitado, traído. Imagina a dor dela quando viu Jesus com aquela coroa de espinhos, pendurado naquele madeiro, coração apertado, entristecido. Talvez o seu coração também está apertado, entristecido, porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. Mas ainda Deus está no controle de todas as coisas. Você só precisa continuar confiando nele, focado nele. Deixa o plano do Altíssimo te envolver e te dar vida. Permita o Espírito Santo entrar em você e te capacitar. Você não precisa fazer um exercício mental para ser corajoso, para ter fé, para ter resiliência, para ter esse monte de coisa que tantos gurus falam, você precisa ter, você precisa ter, você precisa ter, mas no fundo você olha para o espelho e você se esforça e não consegue ter. Você não consegue ter essa coragem, você não consegue ter esse empreendedorismo, você não consegue ter essas coisas, e você não precisa. Deixa o Espírito Santo te dar e te capacitar. Ele te dá coragem, ele te dá fé, ele te dá resiliência, ele te dá paciência, ele te dá longanimidade, ele te dá o empreendedorismo. Ele, o Espírito Santo te dá, ele te dá, porque ele quer te dar, e ninguém vai te dar melhor do que ele. Permita agora Jesus fazer por você no nome dele. No nome de Jesus. Coisas extraordinárias vão acontecer quando você clama pelo nome de Jesus. Deixa Deus colocar aquela pitada de impossível na sua vida. Aquele tempero do impossível que você reconhece que só Ele pôde fazer aquilo. Só Deus. Deixa esse Deus extraordinário te surpreender. Basta você rasgar o coração e falar: Deus, me surpreenda, eu quero ter esse ajuste, eu quero viver para Ti, eu quero parar de dar cabeçada, eu quero parar de fazer do meu jeito, eu quero me render a Ti e dizer que o Senhor é o Senhor verdadeiramente da minha vida.
Você deseja fazer isso? Então eu peço para você fazer o mesmo gesto que eu pedi no início. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Vou fazer como o Senhor quer e não como eu quero. Vai ser do seu jeito e não mais do meu jeito. Vai ser como o Senhor quer e não mais como eu quero. Vai ser da sua maneira e não da minha maneira. E eu tenho certeza, mesmo diante da dificuldade, que o Senhor vai me surpreender e coisas tremendas vão acontecer, Pai. E se você colocou a mão no seu coração e crê nisso, agora sai do seu lugar e vem do altar. Você colocou na sua mão e crê, você vai sair do seu lugar e vai vir do altar. E nós vamos estar louvando a Deus e vamos estar aqui, junto com os pastores, declarando o que vai acontecer na sua vida, profetizando sobre a sua vida. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Senhor Jesus, Pai amado, cremos nas Tuas promessas, Senhor, e queremos estar aqui no Teu altar dizendo que queremos ser surpreendidos pelo Senhor, surpreendidos pelo Senhor. Queremos nos render a Ti como Maria se rendeu e falar: Pai, vai ser do Seu jeito e não do meu, vai ser o que o Senhor quer e não o que eu quero, vai ser da Sua maneira e não na minha. Eu quero me ajustar à Sua vontade, não buscar só a minha vontade, Pai. Tem tantas coisas que eu quero e desejo, mas eu quero ser surpreendido pelo Senhor, Pai. E estou pronto para receber aquilo que eu não pedi, mas o Senhor quer me dar. Porque eu creio que aquilo que o Senhor quer me dar é o melhor para a minha vida, que a Sua direção é melhor para mim. E eu vou me surpreender mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo quando aparentemente tudo está dando errado, eu vou me surpreender no final e vou ver, Pai amado, o impossível aconteceu, coisas tremendas aconteceu, e o Deus se revelou a mim e deu muito mais do que eu imagino, muito mais do que eu penso, muito mais do que eu pudesse, Pai amado, sonhar. O Senhor me deu para a Tua glória, porque no final tudo é para a Sua glória, Pai. Por eu não quero o Senhor apenas como meu Salvador, eu quero o Senhor, Pai, como aquele que vai reinar na minha vida, para que eu possa fazer a Tua vontade, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.